Tudo bem, pessoas? Hoje vamos falar de Sonhos de Trem, dirigido pelo Clint Bentley, longa que é uma adaptação do aclamado livro do Dennis Johnson, que chega ao catálogo da Netflix. E antes de entrar propriamente na análise técnica propriamente dita, é preciso contextualizar o peso dessa obra, porque o livro do Dennis é uma novela curta, digamos assim, quase um poema em prosa, que narra a vida do Robert Greenham, um operário do noroeste americano do início do século XX, e adaptar isso é uma tarefa muito ingrata. Não há grandes diálogos aqui, não tem aquele ritmo frenético que o cinema comercial de hoje exige, e o que nós vamos ter aqui é só a passagem do tempo, a brutalidade da natureza e o silêncio, e o filme abraça esse silêncio de uma forma que poucas produções contemporâneas têm coragem de fazer, porque a estrutura narrativa desse longa, com um roteiro que optou por não seguir uma linearidade cronologicamente, o que foi uma decisão bem arriscada da direção para o projeto, porém acertada. Ao invés de vermos o Greenham envelhecer, passo a passo, somos jogados aos fragmentos da sua memória. É como se o longa fosse um sonho febril, condizente com o título. E essa escolha de montagem exige que o espectador seja ativo. Você precisa montar o quebra-cabeça emocional do protagonista, ligando a perda trágica da sua família ao isolamento que ele impõe a si mesmo nas décadas seguintes. E a direção de arte e o design de produção aqui merece um destaque, porque estamos vendo a construção das ciclovias e o desbravamento das florestas de Idaho e Washington, e tudo parece muito sujo, palpável e perigosamente real. Não é aquele velho oeste higienizado de Hollywood. Aqui a madeira range de verdade, a lama é pesada e as roupas são poluídas pelo trabalho braçal, e existe uma textura na imagem que nos transporta lá para 1917, 1920, de uma forma que você quase consegue sentir o cheiro da serragem e da fumaça das locomotivas, o que nos leva também a fotografia do filme, que optou pela decisão de filmar em película, aproveitando toda a luz natural, criando uma paleta de cores que oscila entre o dourado do outono e o azul opressivo dos invernos americanos rigorosos, e a câmera raramente se move de forma brusca aqui. Ela é mais observacional, quase antropológica, a planos longos, contemplativos, focado na imensidão das paisagens, em contraste com a pequenez do homem. E o diretor de fotografia entendeu que a natureza aqui é um personagem, talvez o antagonista principal, ou talvez a única companhia do Greenham. E eu preciso falar sobre a performance do Joe Edgerton vivendo Robert Greenham, que é o centro dessa trama. Ele fica por muitas vezes aqui sem dizer uma única palavra por 10, 15 minutos. É uma atuação de olhar, de postura corporal. Nós vemos o peso dos anos curvando na sua espinha e vemos o trauma desse personagem endurecendo o seu rosto. É uma interpretação contida, internalizada, que foge completamente daquele famoso Oscar bait, aquela atuação exagerada, feito para ganhar prêmios. Aqui não. A dor é silenciosa, o que torna muito mais devastadora. E eu digo pra vocês, gente, essa é uma das minhas atuações favoritas do ano. Realmente, o Joe Edgerton tá espetacular nesse longa. Muito ajudado também pela Felicity Jones, como a Gladys Greenham, que completa ele perfeitamente. Aliás, todo o elenco aqui é excelente. Nós temos a Carrie Condon, o William Macy, todos bem desenvolvidos no filme, ninguém tá perdido aqui e deslocado, e a dinâmica sonora do filme é outro ponto que eu preciso conversar com vocês, porque em um filme com poucos diálogos, o design de som assume essa função de narrador. O apito do trem que corta a passagem sonora não é apenas um efeito, é o som do progresso realmente, atropelando o místico
rústico, o antigo e o contraste entre barulho infernal das máquinas a vapor e os silêncios sepulcrais das noites da cabana do protagonista cria uma tensão constante. O filme usa o som para nos dizer que o protagonista está sentindo medo, admiração ou a mais profunda solidão, e tem um aspecto místico na obra original, como lendas indígenas, maldições e visões, que o filme traduz visualmente de maneira muito elegante aqui. Ele não cai no terror, nem na fantasia barata. As alucinações do protagonista são apresentadas com a mesma naturalidade que as cenas de trabalho, por exemplo. Isso deixa o espectador na dúvida se aquilo realmente aconteceu ou é fruto de uma mente quebrada pelo luto e pelo isolamento. Essa ambiguidade é o grande trunfo da direção, mantendo respeito pelo realismo mágico do texto do Johnson. No entanto, eu sei que essa abordagem não vai funcionar para todo mundo. O ritmo é, sem dúvida, o que chamamos de slow cinema. Para quem busca uma narrativa de caos e efeito rápido, Sonhos de Trem pode soar arrastado. Existem sequências inteiras dedicadas ao processo de cortar uma árvore ou construir uma ponte, mas, na minha visão, isso não é encheção de linguiça. Pelo contrário, é essencial para compreendermos a relação daquele homem com o seu ofício, e o trabalho é o que mantém eles são, e o filme precisa nos mostrar o esforço físico para que nós entendermos o custo emocional, com uma trilha sonora original que é bem minimalista, entrando apenas em momentos-chave, e ela evita o melodrama em cenas onde nós esperaríamos ver violinos. Tem apenas aqui o som do vento ou acordes dissonantes, e isso recusa a manipulação emocional barata. O filme confia que a imagem e a situação já são tristes o suficiente. É uma elegância que falta em muitos dramas históricos atuais que tentam forçar o choro do público a todo custo. E o ponto interessante de analisar é como o filme aborda a modernidade. O protagonista é um homem do século XIX vivendo as mudanças rápidas do século XX. O protagonista é um homem do século XIX vivendo as mudanças rápidas do século XX. Ele vê o primeiro avião, ele ouve o rádio, ele vê as rodovias substituindo os trilhos, e esse roteiro trabalha essa obsolescência do protagonista de forma brilhante. Ele se torna uma peça de um museu viva, um homem que sonha com trens em um mundo que já está sonhando com foguetes. É uma metáfora poderosa, é sobre envelhecer e deixar de pertencer ao seu próprio tempo. É um filme tecnicamente muito bem feito e muito bem montado. As transições entre épocas é feita sem confundir, sendo bem claras. E quanto às chances para a temporada de premiação, bom, sendo sincero, é um filme de nicho para academia. Pode conseguir sim indicações técnicas como fotografia e design de produção se houver uma justiça, mas eu queria muito que a atuação do Joel Edgerton fosse lembrada, apesar de achar bem difícil, porque a Netflix dificilmente vai fazer campanha para ator aqui. Porém, em festivais de crítica especializada, esse filme vai ter uma vida longa. É daquelas obras que cresce na revisão e que fica na sua cabeça dias após a sessão realmente. Então, Sonhos de Trem é um estudo de personagem melancólico e visualmente deslumbrante. Não é um filme para assistir despretensiosamente. Ele exige uma imersão, ele pede que você desacelere e entre no compasso daquele mundo. E se você aceitar esse convite, vai encontrar uma das reflexões mais bonitas sobre a mortalidade e a memória que o cinema produziu em 2025. É uma adaptação que honra a literatura e, ao mesmo tempo, que entende a linguagem cinematográfica, transformando prosa em poesia visual pura. E para Sonhos de Trem, nota 9. Excelente filme, gente. Com certeza, um dos melhores que eu vi esse ano. Uma surpresa realmente aí do catálogo da Netflix. Beleza, pessoal? E agora eu quero saber de vocês também. Me conta aqui nos comentários o que você achou do filme e fique à vontade para comentar o que você quiser aqui embaixo.
Obrigado por assistir até aqui. Até um próximo vídeo e até mais.